nessa semana de hoje, a gente vai falar do que é chamado da nova ordem mundial, que é basicamente em oposição, né, ou uma, um desafio, não um desafio, mas uma consequência daquela antiga, né, da velha ordem mundial, que seria a ordem bipolar no período da Guerra Fria. Então, cronologicamente, nós estamos falando aqui de um período após a Guerra Fria, né? E aí eu coloquei aí entre parênteses, né, que é nova ordem, né? Se a gente está falando do fim da Guerra Fria, ela aconteceu lá na década de 1990, né? No fim da década de 80, começo da década de 90, né? Então, isso é novo? Não exatamente, né? E será que é uma ordem? Será que existe mesmo uma ordem? Algo que tem algum tipo de sistema que explica isso? Ou é um só? Será que uma possibilidade que explica isso, né? Então, hoje a gente vai tentar desvendar um pouco o que é essa nova ordem mundial que aparece muito nos vestibulares, por exemplo, né? Mas, para além disso, do vestibular, hoje eu vou ficar um pouco entre o vestibular e fora do vestibular. Espero que vocês consigam, que eu consiga ser claro nesse sentido. Que é, para além de ser algo que cai no vestibular, é algo que domina a nossa vida e nosso dia a dia. Então, é algo que permeia o nosso dia a dia. Então, é um pouco isso que eu queria chamar a atenção, assim. Que eu não quero que vocês decorem isso, né? O ideal não seria que vocês decorassem isso, mas que vocês tentassem entender quais são as determinações e as explicações para o mundo que a gente vive. Quando a gente fala do mundo lá e da Guerra Fria, é um pouco mais passado, né? Mas sem entender aquilo, a gente tem dificuldade de entender a nossa realidade hoje, né? Agora, o que a gente vai falar hoje tem tá muito mais próximo da nossa realidade. Então, espero que isso fique um pouco mais claro para vocês, né? Para poder começar a nossa conversa hoje, eu vou trazer duas coisas interessantes, que eu acho interessante, né? Uma delas é uma exposição de arte que tinha no Museu do Olho, lá em Curitiba, uma vez que eu fui visitar, que era essa imagem aí, que mostra, né, um mundo, né, de ponta cabeça e duplicado, espelhado ali, com uns dadinhos ali, né, como se o planeta fosse um jogo, né, e, e bem vermelho, né, a gente pode pensar que tipo de jogo que é esse, né. E aí hoje a gente vai falar, como a gente já vem falando, né, bastante de geopolítica, né. E aí eu queria trazer para vocês mostrar esse livro aqui, que é da onde tem essa citação, que é do Yves Lacoste, que é um geógrafo francês, que se chama Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra, né? E ele vai falar como que é a construção da disciplina da geografia, né, como que ela surgiu, mas ele vai falar do mundo, né, principalmente nesse momento, no fim, quando está ali no fim do período da Guerra Fria, né? E aí ele está dizendo ali, né, que o mundo é bem mais complicado do que se quer acreditar, né? Então, a gente cria essas teorias e cria essas formas de explicar o mundo, né, mas tem muitas determinações, né, muitos elementos que estão levados em consideração. E por isso que a aula de hoje vai ser uma aula sobre várias teorias e várias possibilidades de analisar o mundo, né? Então, o que a gente está falando, né? A gente está falando desse período quando acaba a ordem bipolar em que o mundo era dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética como grandes potências mundiais, né? E que tinham o domínio, né? Não só político, mas também econômico, militar do mundo, né? E a sua influência era e esse domínio era importante para suas áreas de influência ao redor do mundo, né? Então, era mais ou menos como jogar o War, né? Aquele jogo de War em que
as potências tinham ali que lutar principalmente nas suas áreas de influência, né? Eu gosto de mostrar esse tipo de mapa, que ele é um pouco diferente, né? Que mostra aqui, né? O centro do mapa tá no Polo Norte, em que a gente vê, né? Aqui a América, a África, a Europa, a Ásia e a Oceania, né? Para mostrar que esse conflito, né? Dos Estados Unidos e da União Soviética, aqui na época, é muito mais próximo do que a gente imagina, né? Ver aqueles mapas em que tem de um lado os Estados Unidos e lá do outro lado a União Soviética, como se fosse algo muito longe, né? Mas na verdade, olha só, esse aqui é o Alasca, parte dos Estados Unidos, quase que faz divisa, né, com a União Soviética, se não tivesse o Estreito aqui de Bering, né? Então, é, é muito próximo, né? Um míssil, por exemplo, daqui para cá é muito próximo, né? Então, essa é a iminência do combate era muito grande. Por isso havia toda a tensão em relação à Guerra Fria. Né? E historicamente, né, por exemplo, a gente vê, olha isso daqui, que tem em pretinho aqui, essa voltinha preta, esse Pacto do Rio, que é um pacto militar dos Estados Unidos com os países da América. E isso é muito interessante porque já mostra, né, que historicamente os Estados Unidos e a América Latina, na verdade, é um quintal dos Estados Unidos, político, geopolítico, estratégico, né? Então, é uma área estratégica para os Estados Unidos. Quem já jogou o War, né, sabe que quando você tem que conquistar um continente, por exemplo, aqui ou aqui, você tem que conquistar o outro, o oposto, né? Ou a América do Norte, ou a América do Sul, enfim. E os Estados Unidos usa essa tática, né, para que ele possa ter força no restante do mundo, né? Essa área que é mais próxima a ele, não só próxima de localização, mas próxima em termos culturais, é fundamental para que ele tenha força para atuar em outros lugares, né? Então, para a gente entender a influência dos Estados Unidos hoje no mundo e aqui no Brasil especificamente, é importante a gente ter panorama aqui anterior. Bom, só que essa ordem bipolar ela foi se desfazendo com o tempo, né? Por quê? Porque a União Soviética entrou em colapso, né? O socialismo foi tido, né, como fracassado, então ele não foi capaz, né? Isso é um debate, né? Mas mundialmente, né, não foi capaz de resolver, de se tornar esse modelo político econômico a nível mundial, né? E então, e com a crise da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, então a gente tem essa dissolução da potência da União Soviética enquanto uma potência, e por isso deixou de existir esses dois polos que eram antagônicos e altamente influentes no mundo todo, né? E aí, a partir desse momento, a gente começa a pensar, então, se dissolve um desses polos, né? O que será que fica no lugar? Outro polo que toma uma maior predominância, por exemplo, polos nesse mesmo momento, né? Ou não existe polo mais, então todo mundo ficou igual nesse cenário mundial, né? E aí tem algumas teorias que eu vou compartilhar com vocês, né? Uma delas é a possível, o que chamam dessa ordem multipolar. Então, alguns teóricos dizem que após o período da Guerra Fria, o mundo passa a seguir uma ordem multipolar, em que não existe só dois polos, mas sim três polos que estão ligados principalmente a relações econômicas, e não mais exatamente políticas, como era o caso da, da União Soviética e dos Estados Unidos, né? E quais seriam esses polos, né? Os Estados Unidos continuaria sendo esse polo central, com a América Latina, o Canadá, a Austrália, como seus principais áreas de influência, né? A Europa como um todo, e principalmente por causa da criação da União Europeia, né? Então, a União Europeia passa a ser um desses polos, com
uma área de influência principalmente na África, né? Então tem a ver um pouco com esse desenho aqui, né, da Europa e da Ásia, a África como esse histórico lugar de colonização, né, da Europa. Então, essa área de influência, sendo ali a África como essa área de influência, e incluindo aí também a Rússia, né, que passa a ser uma dessas áreas influenciadas pela Europa, né? E um outro polo, o Japão, que após a Segunda Guerra Mundial, ele recebeu muitos investimentos americanos a partir do que ficou chamado como Plano Colombo, para reconstruir por causa da destruição, por causa das de Hiroshima e Nagasaki. E então os Estados Unidos começou a investir exatamente no Japão, e com isso o Japão conseguiu se construir até alguns anos atrás, essa década de 2000, o Japão era a segunda maior economia do mundo, né, para além dos Estados Unidos. Então, era. E aí a Ásia, né, incluindo a China aqui, né, estariam sobre essa zona de influência aqui a partir da década de 90. Então, essa foi a principal teoria que foi sendo posta, principalmente na década de 90, início da década de 2000, como essa nova ordem no mundo depois da, da Guerra Fria. Dentro desse cenário, né, que a gente desenha essa ordem multipolar, né, é possível pensar, vocês provavelmente já ouviram falar, né, líderes do G20 se reúnem para conferência internacional, taranã, taranã. Ou membros do G7 são reunidos. O que são esses G7, G3, G20, né? São grupos de países, né, que se reúnem para ter tratativas, né, para pensar em acordos, né, e respostas multilaterais que a gente chama, né? Que multilaterais significa que são de diversos lados, né, e que envolvem diversos atores, né? Você pode fazer acordos, por exemplo, multilaterais, que envolvem muitos países, ou acordos bilaterais, em que você vai conversar, né, país por país, para fazer esses acordos, né? São perspectivas diferentes de diplomacia. E aí, então, né, dentro dessa ordem multipolar estariam esses G7, G3, G7, os G20, que são articulações entre esses países que agora independem daquela articulação que antes era vista, que era política, né, entre os Estados Unidos e suas áreas de influência e a União Soviética e sua área de influência, né. Agora, esses 7 ou 20 países estão ligados às suas possibilidades políticas e econômicas, independente do sistema político vigente, né? Então, quem são esses G7, né? Então, os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha agora unificada, Itália e Japão, né? Já o G20 estão as principais potências mundiais historicamente, né? Já o G20 envolve uma grande quantidade de outros atores, né? Então, além desses do G7, né, países que são considerados emergentes, né, como a China, a, a Índia, o Brasil, a Argentina, a Turquia, a Arábia Saudita. Então, é um aspecto um pouco mais amplo, né, de países que podem dialogar, sentar numa mesa em comum e dialogar sobre temas internacionais aí, né? Por outro lado, tem algumas pessoas que questionam, né, que questionam essa ordem multipolar, né, que pensam se existe mesmo uma ordem multipolar, especialmente considerando o poderio dos Estados Unidos, principalmente no que se diz em relação a armamentos, né? Então, os Estados Unidos é o país que mais investe em armamentos no mundo e ele tem, então, esse gráfico que mostra aqui é justamente isso, né? Quantidade de ogivas nucleares por país entre 45 e 2014. Então, os Estados Unidos é o país que mais tem ogivas nucleares do mundo, né? Bem próximo da Rússia, né? Da atual Rússia, né? E
E além, né, das ogivas nucleares, estamos falando de outros aparatos militares, né? Principalmente depois do ano de 2001, em que eu acho que vocês talvez ainda não tinham nascido, né? Ou vocês já tinham nascido? Acho que vocês estavam nascendo por aí, vocês nasceram nesse ano, né? Então, quando os pais de vocês estavam pensando em se conhecer, a gente estava passou por um processo no mundo que foi em 2001 o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e que isso inaugurou uma era, né, internacional chamada de Guerra ao Terror, em que o antigo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ele é, iniciou o que foi considerado como doutrina Bush, que foi essa guerra ao terror, que era uma guerra preventiva, né? É o que a gente chama de guerra preventiva hoje em dia, que é atacar os grupos considerados terroristas antes mesmo de que eles possam fazer articulações entre eles, né? Então, hoje em dia, o terrorismo, isso fez com que os conflitos terroristas os eventos terroristas se acirrassem também, né? Então, a gente pode ter uma aula só sobre isso, né? Mas não é o nosso caso hoje. Isso tem. Então, essa ordem multipolar ficou em questionamento, principalmente porque, logo depois de 2001, né, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, que era onde estava a base da Al-Qaeda, que foi a responsável pelo atentado às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos em 2001. Mas em 2003, aí sim, quando vocês estavam nascendo, né, os Estados Unidos decidiu invadir o Iraque, mesmo sendo proibido, né, sendo vetada essa invasão pelo Conselho de Segurança da ONU, né, que aprova ou não essas intervenções. E os Estados Unidos ignorou isso e, mesmo assim, invadiu o Iraque, e aí isso colocou de fato em questão, né, se o mundo era de fato multipolar, se havia essa possibilidade de sentar todo mundo na mesa para discutir questões políticas e militares internacionais, né? E aí eu trouxe essa imagem aqui, que é daquele artista que eu coloquei para vocês lá na primeira semana, né? O Gurg Allen, em que ele mostra, né, um homem iraquiano sendo entrevistado, não, sofrendo uma batida ali por um cara do exército americano, né? E embaixo a Estátua da Liberdade ali, né? Então, para questionar o que é essa liberdade e esse poderio internacional militar aí, né? Uma outra possibilidade de encarar o mundo, né, é um mundo enquanto numa divisão entre o norte e o sul global, né? Então, se você pegar um globo terrestre, você vai ver que no mundo ali no meio tem uma divisão no meio ali entre norte e sul que divide os hemisférios, né? O hemisfério norte e o hemisfério sul, que quem faz essa linha de divisória é o Equador. E se você observar, por exemplo, dados indicadores, né, como, por exemplo, o IDH dos países, né, ou a desigualdade econômica dos países no mundo, né, parece que existe uma linha, né, que divide o planeta, né, entre países do norte, como os Estados Unidos, o Canadá, a Europa, o Japão, né, e como países mais desenvolvidos e com altas condições tecnológicas, altas forças produtivas, né, altamente com trabalhos especializados e etc, melhores qualidades de vida, enquanto por outro lado, os países do sul global, né, como Brasil, os países da América Latina, os países da África, do sul da Ásia, por exemplo, estariam teriam um nível de desenvolvimento mais baixo, né, com qualidade de vida menor, menos tecnologia e etc. Né? E aí então seria possível desenhar uma linha que poderia dividir o norte, esse norte desenvolvido, e o sul subdesenvolvido, que não é exatamente a linha do Equador, mas é parecida, né? Então ela passaria mais ou menos aqui. Deixa eu ligar o computador aqui. Ela passaria aqui, né, separando os Estados Unidos do México, por exemplo, a Europa, né, da África, né, o, essa região aqui da Rússia, né, separando a Rússia, então, do Cazaquistão, Mongólia, China e etc.,
só que ela faria uma curva aqui e pegaria o Japão e a Austrália e Nova Zelândia para fazer parte do norte, como se isso aqui fosse parte desse norte desenvolvido, enquanto essa região para cá ficaria parte desse sul subdesenvolvido aí, né? Como a gente vê aqui, né? Os países de índice de desenvolvimento mais alto, né? Seriam esses, e os com menor índice de desenvolvimento para baixo dessa linha. Né? Então, o que tem uma teoria também, que é chamada de teoria da dependência, que estuda especificamente isso, como que esses países, né, têm esse nível de desenvolvimento, né, mais elevado, especificamente por causa dessa dependência das explorações que acontecem nesses outros países, né? Então, não é à toa que a América Latina é esse quintal geopolítico dos Estados Unidos, né? Não é à toa que a exploração na África que garante o desenvolvimento econômico desses outros países, né? Então, essa teoria da dependência vai elaborar essa teoria baseada nisso, né? E aí uma coisa que ajuda a ficar claro, por exemplo, aqui, né, mostrando as 150 melhores universidades do mundo, né, em 2013, né? Onde que estão essas melhores universidades, né? Principalmente nos países mais desenvolvidos, né? Então isso mostra que existe uma cisão aí, uma divisão no mundo que tem a ver com esse nível de desenvolvimento, né? Então, essa é uma outra maneira de observar o mundo, né? Em que existe uma ordem aí que separa o mundo entre um norte e um sul, não aquele norte e sul do Equador em si, mas um norte e sul entre países que estão no norte, que são mais desenvolvidos do que o sul. Mas não porque existe uma questão determinista, né? Como às vezes a gente vê, não, mas é que os países da Europa é mais frio, então é esse frio que faz com que ele seja mais desenvolvido, não é essa visão determinista, né? Tem a ver com a história, né? Com a organização histórica desses países que principalmente usaram desses processos de exploração desses países do sul global para poder se desenvolver e, portanto, estão nessa condição de melhor desenvolvimento. A partir dos anos 2000, principalmente, entre os anos de 2010 e até agora, os anos de 2015, começou a haver uma outra forma de articulação. Como há essa divisão entre norte e sul, então alguns países desse sul global começaram uma articulação entre eles para fortalecer o sul entre si. Então é o que ficou conhecido como essa cooperação sul-sul, principalmente encabeçada pelos que a gente chamava de países emergentes, como o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul, que são os BRICS, que a gente vai falar deles, e que foram fortalecendo os laços entre eles, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui, né, do Brasil, por exemplo, a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, passou a desenvolver atividades em vários lugares, em vários outros países do mundo, principalmente desse sul global, né? Principalmente na América Latina, na África e no sul da Ásia, né? Ou também o desenvolvimento de embaixadas para tentativa de para ampliação desses acordos multilaterais, por exemplo, né? E isso também, isso no caso do Brasil, né? Mas em outros casos, por exemplo, a China, né? Atualmente, boa parte da produção chinesa, ela é abastecida pela exploração de minérios e de produtos aqui na África, por exemplo, né? Então, o que tem acontecido agora, né, com o Brasil da venda da soja, principalmente para a China, vai muito minério de ferro também brasileiro, mas também muito minério de ferro vindo aqui da, da África, muito carvão mineral vindo da África, que sustenta a energia, a produção de energia lá na China. Enfim, essas cooperações entre esses países do Sul, principalmente
na década de 2000 a 2015, por aí. O Brasil, claramente, nos últimos anos, tem deixado, né, essa articulação, né, por questões ideológicas, principalmente, né. A China é comunista, então não podemos fazer essa articulação, né? Mas, por exemplo, essa semana passada, foi enviado um satélite brasileiro para o espaço, e ele saiu da onde? Da Índia, por causa dessa cooperação entre esses países, né, que é uma cooperação já histórica. Então, é uma outra forma de articulação dentro desse cenário global aí, né? Então, professor, mas então, qual teoria que eu vou usar, né? Se alguém me perguntar, que teoria que eu uso, né? Bom, como é que eu vou te responder isso? A verdade é que nós estamos diante de um mundo, né, como o Willis Lacoste falou, né, muito complexo, né? E não existe uma teoria exata, né? Existe forma de enxergar esse mundo que a gente está vendo aí. Existem outras também, eu não coloquei aqui, mas no PDF que eu coloquei para vocês no, no Moodle, tem outras, né? Então, o importante é você saber que existem essas teorias e que existem argumentos, existem, né, elementos que vão servir para argumentar a favor ou contra elas, né? Então, possivelmente, no vestibular, na questão de vestibular, por exemplo, não vai estar perguntando para você, não vai estar afirmando completamente que, né, por exemplo, que o norte-sul global é de fato uma verdade em conteste, né? Não é assim que vai aparecer para vocês.